Eu tô fazendo esse esquema bizarro aqui, não é porque eu tô recebendo mensagens místicas dos Elfos da Floresta, mas é porque eu tô gravando a fala pra usar num vídeo depois no meu canal, então por isso que fica um pouco estranho, mas rola. Então, bom, em primeiro lugar... tá rolando ou não tá? Som. Som, muito baixinho, mas tá. Beleza. Obrigado a todos pela presença, pessoal passando fome. Olha a Jaque lá. Oi, Jaque. Tudo bem? A Jaque é do nosso grupo de Tolkien, da Valinor, de WhatsApp. Obrigado de novo pela presença. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, como a Angela falou, e explicar qual que é esse lance meio doido da gente de retraduzir a obra inteira do Tolkien e traduzir os livros que não tem no Brasil ainda. E vai ter uma parte prática no final também, que talvez vocês se divirtam. Eu vou passar, para quem está aqui, para vocês darem uma olhada, os livros. Tem o livro que eu traduzi do Tolkien, que já saiu, que é A Queda de Gondolin, e tem dois livros meus, de minha autoria. Um é o 1499, O Brasil Antes de Cabral, que é sobre pré-história do Brasil. Não tem quase nada disso para o público em geral, então, de repente, se vocês se interessarem. E tem a Mitologia Nórdica, que o pessoal da Super Interessante não foi muito inteligente, resolveu dar para o meu livro o mesmo nome do livro do Neil Gaiman, então não vendeu nada, mas de repente, se vocês quiserem comprar também, ajuda. Duas crianças para criar em casa, tal, gente, é meio... então, precisa. No final da palestra, quem realmente se interessar, tem o stand da HarperCollins lá na Marquise, tá? Ali perto do prédio principal. Quem quiser comprar os livros, tanto o do Tolkien quanto o meu, será um prazer autografar. Óbvio que o do Tolkien, lógico que eu quero que venda muito, mas eu não ganho nada. O meu eu ganho alguma coisinha para cada livro que vende. Então, se vocês quiserem me ajudar, realmente, eu fico grato e fico feliz. Bom, contando um pouco da minha historinha. Eu sou nascido e criado aqui em São Carlos. Passei a infância e a adolescência inteira aqui. Talvez, provavelmente, a maior parte de vocês sendo estudantes aqui, talvez não sejam daqui, mas enfim. E eu lembro que lá nos anos 90, nos longínquos anos 90, quando vocês não tinham sido concebidos ainda, a maioria, pelo menos, eu acho, eu jogava RPG, óbvio, né? Aquela coisa padrão do nerd que vai jogar RPG, na época um sistema chamado GURPS, que diz a lenda que as pessoas ainda jogam GURPS, né? E tinha lá no módulo básico desse RPG, desse jogo, falando o seguinte: nossa, no final de Senhor dos Anéis, então, o Merry e o Pippin já eram personagens de 100 pontos. Falei, Senhor dos Anéis, Merry e Pippin, né? O que é isso? Acho que na época ainda não tinha saído a edição nacional oficial, que foi nos anos 90 de Senhor dos Anéis. E eu não sabia inglês na época ainda, então fiquei boiando, mas aquela coisa, pô, Senhor dos Anéis, né? E acho que eu lembro de assistir também a História Sem Fim, em que o personagem lá, o Bastian, o menininho, ele fala de Senhor dos Anéis, ele faz uma lista de livros, enfim, de fantasia, infanto juvenis, e ele fala Senhor dos Anéis no meio. O tempo foi passando, eu entrei na faculdade, quase fiz biologia aqui na Federal, acabei indo fazer jornalismo na USP, aquela coisa, né, que você presta 30 coisas e no que você passar você vai fazer. Biologia eu cheguei a passar, mas não fui fazer. E um veterano meu me emprestou o Silmarillion, talvez a maioria aqui conheça, que é os livros mais pauleiros, mas que ainda o livro que eu mais gosto, que eu mais amo do Tolkien, em inglês, e eu li aquilo e gamei. Depois consegui um Senhor dos Anéis em inglês também emprestado, e aí não parei. Continuei lendo loucamente. Eu li quase tudo do Tolkien. Eu só não li até hoje, né, vergonha, shame on me, Roverandom. Quem lê Roverandom, eu sei que é um livro infantil. Parece que é muito bonitinho, mas eu ainda não consegui sentar para ler esse. Mas de resto, eu li tudo. Eu ganho a vida como jornalista de ciência. Tá? Eu cubro basicamente biologia, arqueologia, como vocês podem ver aí no livro, paleontologia, evolução, essas coisas, coisa biológica ou coisa velha, basicamente. Mas eu mantive essa paixão pelo Tolkien. E quando você vai fazer pós, né, dica para vocês, chofens, vocês vão fazer pós-graduação, fazem uma coisa que vocês realmente amam, porque senão vai ser um negócio insuportável. Então eu não fui fazer para pós de jornalismo, até porque pós de jornalismo, cá entre nós, não tem muita pós boa por aí. Fui fazer em literatura inglesa, com Tolkien, uma desculpa para me aprofundar na obra do Tolkien, e eu dei a mega sorte de pegar como orientadora uma pessoa que é muito fofa e é a pessoa que traduziu O Senhor dos Anéis na edição atual, que é a Lenita Esteves. Então eu fiz o mestrado com ela até 2006, se não me engano, eu defendi, deve ter sido isso. O meu mestrado foi uma tradução comentada do Twin Leaf, que não é uma das coisas mais conhecidas, mas é uma coisa muito legal do Tolkien, que é um voluminho de coletânea de diferentes textos. Então, o Twin Leaf ele contém o On Fairy Stories, ou Sobre Histórias de Fadas, que é o texto teórico do Tolkien, ele explicando a teoria dele de como é que ele vê
história de fadas, a importância de histórias de fadas, a função da história de fadas. Ele usa bem, tem essa coisa de escolha vocabular, né, de escolher certinho a palavra. Ele nunca fala fairy tale, ele não fala conto de fadas, ele fala história de fadas, fairy story. Então tem esse texto teórico, tem um conto que é muito bonitinho, muito emocionante, que é o Lift by Nigel. Ficou folha de migalha numa edição que saiu tempos atrás. Acho que na nossa edição agora da HarperCollins vai ficar folha de cisco, que é o termo que eu propus no meu mestrado para tradução. Tem também um poema que é mais ou menos o História de Fadas em versão poética, que é o Mythopia ou Mitopeia. E tem um outro poema que é o Homecoming, que é uma coisa totalmente medieval, assim. O Tolkien relendo uma passagem importante da história anglo-saxã da Inglaterra antes dos ingleses. Quem assiste The Last Kingdom no Netflix talvez é aquele ambiente ali dos saxões, tal, meio vikings assim, tal também, que é um poema numa rima muito, num tipo de métrica muito típico que o Tolkien recuperou e pouca gente usa fora ele. Tá. Esse foi meu mestrado. Aí meu doutorado foi ainda mais viajante e mais teórico, bem mais teórico. O primeiro foi prático, que é a análise da pseudotradução na obra do Tolkien. Né? Pseudotradução, tradução falsa. Então, é basicamente essa coisa de analisar, de estudar como é que o Tolkien fingia que ele não era o autor dos livros dele, ele fingia que ele era só um tradutor de um manuscrito antigo. Eu cheguei a fazer uma estatística até, acho que de toda a obra de ficção dele, acho que pelo menos 70%, 80% de tudo que ele escreveu na vida foi desse jeito. O cara, ele não gostava de se apresentar como um autor puro, mas como um cara que pegava uma tradição antiga e pegava e traduzia, enfim. Então, meu doutorado foi uma análise disso. Tá? Então, teve esse trabalho teórico. Em 2012, eu defendi o doutorado. Aí, óbvio, sempre fui louco, maluco, alucinado para trabalhar com Tolkien profissionalmente mesmo, não só acadêmico, não só como fã. A gente fazia muitas traduções amadoras no nosso site, que é a Valinor, talvez vocês conheçam. Que é ainda dos sites mais antigos e grandes sobre Tolkien no Brasil. E aí, continuei trabalhando como jornalista de ciência, fazendo as minhas coisas de ciência que eu gostava muito. Fiz esse livro sobre pré-história do Brasil para a HarperCollins, que eu sabia que era uma editora que tinha chegado para o Brasil fazia pouco tempo, e eu sabia que era editora do Tolkien fora do Brasil, na Inglaterra, né? A mãe, a matriz. Né? Então eu virei para a minha editora e falei, Renata, eu nunca fui um grande fã do trabalho da Martins Fontes, sendo bem sincero, respeitando, obviamente, o trabalho deles, que era a editora anterior do Tolkien no Brasil, mas eu achava que dava para melhorar muito. E eu virei para ela e falei, Renata, não dá para a gente roubar o Tolkien da Martins Fontes, não, e fazer uma coisa mais bacana, mais legal aqui. Se desse certo, eu queria muito ajudar tal. E ela me falou, então, o seguinte, olha, o Samuel, que era um colega dela lá, trabalhava, na verdade, na Thomas Nelson, que é o selo de livros cristãos, que estava editando C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia e tal. Ela falou, olha, ele tá negociando, vai ter boas notícias sobre isso em breve, fica ligado. E isso foi final do ano passado, começo desse ano, então, o Samuel me ligou para conversar um pouquinho, a gente trocou alguns e-mails. Ele falou, queria saber como é que a gente está com os direitos agora, os direitos são todos nossos, como é que você acha que você poderia contribuir? E aí, aquela coisa, você chuta meio alto. Falei, como diz o próprio Tolkien, quem não mira no alto não acerta nem no meio. Então eu quero traduzir o Silmarillion. Ele falou, tá bom. Falei, nossa, fácil assim, né? Que facilidade, podia ter pedido mais. Mas enfim, então desde então a gente está trabalhando junto. A gente não sou só eu, pelo contrário, tem gente mais experiente até na área de tradução do que eu nisso, do ponto de vista prático. Então tem um conselho de tradução. Assim como a gente tinha um conselho dos Istari e dos Elfos, a gente tem um conselho de tradução para fazer a coisa direitinho. Então eu sou um dos membros, o Samuel Couto, que é o gerente editorial lá da HarperCollins, obviamente, é o cara que é o homem do dinheiro, então ele que manda. A gente tem também o Ronald Kirmse, que quem conhece traduções do Tolkien no Brasil sabe que ele já trabalhava com isso antes na Martins Fontes, e acho que as melhores traduções que existiam são as dele, embora a Lenita tenha sido minha orientadora e eu gosto muito dela, acho que deixava a desejar um pouco o trabalho que ela fazia. O Ronald realmente tem uma visão mais focada no Tolkien, que faz uma mega diferença. E o Gabriel Brum, que é um cara que foi meu colega dos grupos de fãs lá da Valinor e tal, e ele já tinha traduzido as cartas do Tolkien, que é super importante, o livro de cartas, a coletânea de cartas, que dá uma visão muito interessante e aprofundada de tudo que o Tolkien pensava sobre literatura, política, sexo, Diabo 4, assim. Então, o Gabriel já é tradutor profissional, já traduziu várias coisas de fantasia legais para o Brasil, e ele está também trabalhando com a gente.
E deve sair, inclusive, em breve o livro de cartas, a versão reeditada, corrigida, melhorada e tudo mais do Gabriel. Então, o nosso grupinho, e obviamente, como eu tô aqui na roça, eu sou o Radagast, né, gente? Os outros magos eu não sei, mas eu tenho que ser o Radagast. Só para eu não me perder totalmente aqui. Formamos o conselho. Então, uma coisa que eu acho que é bem importante ressaltar, e é sempre a velha treta com os fãs, tem um pessoal que fica bravo, essas internet, vocês sabem que essa coisa de Satanás, de Melkor, de Morgoth, de Sauron, que as pessoas ficam no nosso ouvido o tempo todo, né, chamando a mãe da gente por nomes muito carinhosos e tudo mais. Internet é isso, né? As pessoas sempre perguntam, pô, mas Bolseiro, Valfenda, que coisa mais feia, por que não mantém Baggins, Rivendell e não sei o que lá. Não dá, para ser coerente com o raciocínio do Tolkien, não dá para manter os nomes em inglês, tá? Simplesmente não dá, não faz o menor sentido. Por quê? Eu falei agora há pouquinho da questão da pseudotradução, né? Da ideia de que o Tolkien fingia que ele não era um tradutor, que ele era um autor. Desculpa, ele fingia que ele não era um autor, que ele era um tradutor dos livros dele. Qual que é a grande questão? O Tolkien aplicava isso de maneira muito séria. Se vocês forem olhar um dos apêndices do Senhor dos Anéis, ele explica um pouco isso. Tá? O Senhor dos Anéis, em inglês, ele é uma tradução de outra língua, que é o Westron, ou fala comum, que seria o inglês lá da Terceira Era, lá daquela época. Tá? Considerando que é o nosso próprio mundo, como a Terra-média é o nosso mundo num passado mítico. Então, é uma tradução para o inglês daquela língua. Quando os livros do Tolkien começaram a sair em outras línguas, inicialmente holandês, alemão, sueco e tal, começou a dar umas tretas dele com os tradutores. De início, ele queria que mantivesse realmente em inglês os nomes, só que ele parou para pensar sobre a lógica dos livros dele, da lógica interna do universo dele. E vendo isso, ele falou, pô, não, realmente não dá, porque já é uma tradução. Então ele produziu o chamado Guide to the Names of the Lord of the Rings, o Guia para os Nomes do Senhor dos Anéis, que hoje em dia é editado como Nomenclatura do Senhor dos Anéis, não muda muita coisa. E nesse guia, ele explica justamente essa parte teórica que é, olha, se em inglês o livro já é uma tradução, então o que está em inglês, obrigatoriamente, tem que ser passado para a língua de chegada, né, no caso a língua traduzida, no nosso caso o português, por essa lógica. Não dá para fugir disso. Tá? Não tem muito como escapar. E de acordo com uma série de regras que o Tolkien explica com muita clareza e muito detalhe, às vezes nome por nome, palavra por palavra, de acordo, por exemplo, com a maneira como são os elementos componentes de cada nome, de cada palavra. Tá? Você tem um elemento arcaico na palavra, por exemplo, tem os nomes dos hobbits, das raças, entre aspas, de hobbit, ou dos clãs de hobbits, né? Tem Fellowhide. Fellowhide ficou Cascalva em português. Fellow tem um sentido meio de amarelo, amarelo claro, tal, para dizer que é cor de pele clara. Então, quando a palavra tem essas origens arcaicas, ou de dialeto e tudo mais, você tem que manter, por exemplo, isso na língua de tradução, na língua de chegada. E vários outros exemplos. E também tem a questão da relação da lógica dos trocadilhos, das brincadeiras linguísticas que estão o tempo todo no texto. Então, se você não traduz, você perde justamente essa brincadeira. Tá? O caso de Shelob. Shelob, né? Laracna. Laracna em português é um caso desse. Lob é uma palavrinha arcaica / dialetal para aranha. É a mesma raiz de lobster, lagosta. É que é tudo bicho com um monte de perna, né? Aranha, lagosta, tudo a mesma coisa. Então ficou o ela, obviamente. Aracna, e não aranha. Aracna, que é uma coisa mais arcaica também no português. Então, essa lógica, ela tem que ser seguida e a gente está seguindo ela com o máximo de cuidado e de detalhe possível, pensando realmente em reproduzir da maneira mais fiel possível o efeito que o texto em inglês tem sobre o leitor, o efeito que esse texto teria em português também, então. Né? Então, gente, tudo bem. Ouvido é uma coisa muito pessoal, né? Ouvido, o Tolkien fala de prazer fonoestético, né? O prazer que você tem com a estética da fonética, dos fonemas, dos sons. Tudo bem, às vezes você estranha e tal, mas é uma coisa pensada, é uma coisa com cuidado. É bom ter isso em mente sempre.
Eu não vou citar os termos, se vocês estão sabendo os termos polêmicos aí e tal, depois vocês me perguntam, a gente debate, mas eu não tô tão cansado dessa discussão que eu não queria eu colocar os termos polêmicos. Se vocês forem perguntar depois, a gente conversa, mas eu não vou eu colocar os termos que estão dando treta por aí agora. Vamos lá. Então, isso é a lógica geral, beleza. Agora, por que traduzir de novo os livros? Tá? Pô, mas já não tinha o Senhor dos Anéis, já não tinha o Silmarillion, já não tinha o Hobbit, já tinha um monte de coisa, embora muita coisa esteja de fora também. Por que traduzir de novo? Tem alguns problemas que são simples, são práticos. Tá? Por exemplo, Senhor dos Anéis, pra quem não sabe, Senhor dos Anéis, até hoje a versão que está aí nas livrarias tem página inteira faltando. Tá? Tem parágrafos inteiros faltando. Talvez vocês conheçam o rolo, mas para quem não conhece, resultado do quê? De coisa que foi feita nos anos 90, sem computador, coisa que ia pelo correio, voltava de tradutor para revisor e tal, perdeu-se página, o livro ficou incompleto. Ainda hoje, quem lê O Senhor dos Anéis no Brasil só em português, está lendo um livro incompleto. Tá? Então isso aí, obviamente, que é obrigatório, tem que fazer de novo, não adianta. Se quer fazer direito, tem que traduzir de novo. Tá? E claro, poderia-se comprar os direitos da tradução que existe hoje e só tapar o buraco, né, com uma tradução nova para o pedaço que faltou, mas ia ficar um Frankenstein, ia ficar estranho, porque cada tradutor é como cada autor. O trabalho de tradutor, ele é uma coisa de recriação, de fazer uma coisa do zero. Então ia ficar esquisito, as coisas não iam conjuminar direitinho, não tem jeito. Tá? Então esse é um ponto muito prático, muito claro. Graças a Deus, só no Senhor dos Anéis aconteceu isso, não aconteceu em outros livros que a gente saiba. Ninguém olhou com a mesma lupa no Senhor dos Anéis para os outros livros. Mas assim, uma coisa que pra gente do conselho, a gente sente isso, e eu sempre achei isso como fazendo análise literária, é que o estilo, a maneira como Tolkien escreve, não está refletida, infelizmente, embora sejam tradutores profissionais, competentes que fizeram o trabalho para Martins Fontes, fora o Ronald Crimson, acho que é outra história, porque é um cara que é quase meio que faz psicografia do Tolkien, o Tolkien baixa no cara e sai. Mas fora isso, não reflete, esses textos em português não refletem como é o texto do Tolkien. Por quê? Principalmente no Senhor dos Anéis e no Hobbit, Silmarillion menos, porque Silmarillion é uma coisa mais uniforme. Paradoxalmente é um livro difícil de ler, entre aspas, se você não tem um bom treinamento com textos antigos em inglês, mas para traduzir ele é fácil, entre aspas. O Senhor dos Anéis e o Hobbit eles têm uma variação linguística muito grande, muito, muito grande. O que eu quero dizer com isso? Você tem, desde a fala, né, e da fala e dos poemas dos elfos ou do pessoal de Gondor, que é aquela coisa elevadíssima, que parece Shakespeare, né, parece Homero, é uma tradição antiga, épica, poética. Aí você tem os hobbits falando um dialeto rural, muitas vezes, tem erro de inglês, erro de português, entre aspas, nos hobbits o tempo todo. O tempo todo não, mas tem vários exemplos disso, tá? Erro de conjugação, os hobbits falam nós vai, muitas vezes. Tá? Se você for olhar em inglês, você nota isso, tá? Os próprios trolls, eu comecei a traduzir a passagem dos trolls do Hobbit agora, os trolls falam, tem erro de inglês o tempo todo na fala dos trolls. Você tem o jeito que os orcs falam, você tem os trolls, o jeito que os orcs falam, que é uma coisa ali marcial, dura, pesada, tal. E quando está na parte épica, na parte mais elevada, como é o caso do Silmarillion, tem um monte de inversão de sintaxe, assim, de pegar, tipo, era para estar sujeito, era para estar o menino veio, quer dizer, o menino viu o cachorro. Aí começa, só que não, tô aqui falando, o cachorro viu o menino, e não sei, tipo, você começa a fazer uma coisa assim, ouviram do Ipiranga as margens plásticas. Esse zigue-zague, e era uma coisa que o Tolkien fazia de propósito, porque ele achava que o inglês moderno tinha ficado empobrecido, tinha ficado uma língua muito prosaica no mau sentido, muito modernizada no mau sentido, por não usar essa possibilidade que todas as línguas têm dessa ênfase poética, ou dessa sintaxe que parece meio de Bíblia, e fulano veio, e passou, e seu irmão, e sua tia, e não sei o que, vai e. A gente chama de sintaxe paratática, né? Esse monte de e emendando, com pouca subordinação das frases. O Tolkien faz muito isso também. E nas traduções, tudo isso fica meio apagado, fica uma coisa meio achatada. Passou um rolo compressor, ficou uma coisa só, e não é isso, não é isso. E o pessoal vai falar, não, mas é para facilitar, porque o público
ia ter mais dificuldade de pegar a coisa e tal. Mas, assim, Tolkien em inglês não é fácil. Essa que é a questão. As pessoas, às vezes, deixam isso de lado quando fazem esse tipo de observação. É um negócio que dá trabalho. Dá trabalho no vocabulário, nessa coisa que eu falei da sintaxe, num monte de outras coisas. Então, se a gente não fizer isso direitinho, a gente está falseando o que o autor queria. Dá trabalho, vai dar trabalho para quem está fazendo e para quem está lendo. Mas é o certo a fazer. Na nossa opinião, pelo menos. E lógico, tem um monte de livros para sair ainda. Tem a história da Terra-média, né, da History of Middle-earth, que vai sair inteirinho, tudo. Tem livros mais teóricos do Tolkien também, como um livro que é muito legal. É difícil, mas é muito bacana, chama The Monsters and the Critics, Os Monstros e os Críticos, que é só de ensaios, o cara falando das origens da língua inglesa, ou ele falando por que ele tem o vício de criar línguas, chama The Secret Vice, o texto, né? O vício secreto. Parece que tá falando de masturbação, mas tudo bem. Enfim, tem esses livros, tem outras coisas poéticas também que não saíram ainda. Tem muita coisa legal para sair que a gente vai... A meta é essa, e eu acho que dá para botar fé que ela vai sair, porque o pessoal é muito sério. Vai sair tudo. Vamos publicar tudo em português do Brasil com, espero, elevada qualidade. Estamos sofrendo, mas a gente sofre, mas nós goza. Tá gostoso de fazer, tá divertido. Deixa eu ver. Não estou falando tanto, mas acho que é melhor até o bate-papo do que qualquer outra coisa. Assim vocês não passam fome também. E tem essa coisa de criar uma nomenclatura consistente, né? De você olhar para a obra inteira, que é uma mega bagunça, né? Porque quando você pega principalmente a História da Terra-média, que são esses 12 volumes de rascunhos do Tolkien, que mostram desde 1915 até o ano da morte dele, 1973, ele mexendo e remexendo e atualizando e pensando. Tem uma variação tremenda na maneira como ele dá nome para os personagens, para tudo, né? Aquela dessas coisas ridículas, né? O nome original do Frodo era Bingo, gente. Bingo, não dá, né? Mas, enfim, o Aragorn era um hobbit que usava tamanco de madeira. Aquelas coisas que falam, não, ainda bem que você revisou, né, Tolkien? Você gostava de revisar, que bom que você revisou, porque senão ia ser uma coisa linda. Então a gente tem o desafio de fazer uma nomenclatura que abranja tudo isso, que seja lógica, que não confunda, embora algumas vezes vai confundir as pessoas. Então a gente está meio que criando um mega dicionário, uma enciclopédiazinha, entre aspas, de tradução, explicando por que a gente fez certas escolhas e não outras, e deixando aquilo da maneira mais clara e mais lógica possível. Esse é o nosso objetivo e quem sabe espera que a gente consiga. Acho que estamos conseguindo por enquanto, apesar dos haters. E agora vamos para a parte prática, tá? Tem que ter uma parte prática, obviamente, tal. Vamos falar um pouquinho de élfico, tá? Só para dar aquela desbaratinada assim. E obviamente vai ter participação do público e eu vou escolher aleatoriamente, sem viés nenhum aqui. Então, primeira coisa, assim, quando você encontra alguém, a pessoa tá lá esperando a pessoa chegar, a pessoa tá enrolando, e a pessoa aparece, você fala, pô, Aina Vedui, né? Por favor, repita. Aina Vedui. Aina Vedui. Isso, muito bem, a pronúncia está boa do élfico, que é finalmente, né? Finalmente que você chegou, tá? Ou se você não estava bravo com a pessoa, se está tudo na boa, tal, você pode falar, por exemplo, Maigovanen. Não. Maigovanen. Maigovanen. Isso, Maigovanen, que bom te encontrar, tá? Agora vai ficar mais difícil. Então vou ter que pegar alguém que tá mais entranhado na coisa, assim. Né? Se você quer fazer uma saudação muito, muito formal, que é o que eu gosto mais de usar, se você fala Ellen Silalumen Omentielvo. Não, você consegue já, eu sei que você consegue. Ellen Silalumen Omentielvo. Isso mesmo. Não se esqueçam que o L é no céu, o L é de gaúcho, ou de espanhol, ou de italiano. É o L lá no céu da boca, tá? L. Então é o Mentielvo, que é uma estrela brilha sobre a do nosso encontro, que é a saudação que o Frodo usa para os elfos. Que o Frodo quer mostrar que ele manja de élfico, então ele já joga o negócio lá no alto. O cara já sai declamando Shakespeare de cara, assim, pros elfos. E na hora de se despedir, obviamente, você também vai falar uma coisa bonita. Nayanar Kaluva Tieliana. Vamos ver. E aí? Vamos lá. Nayanar Kaluva Tieliana. Nayanar
Nayana Kalva Tieliana. Nayana Kalva Tianiana? Tieliana. Tieliana. Isso. Não, essa é sacanagem também. Que é que o sol brilhe sobre o seu caminho, gente. Tá? E com isso, nós terminamos, eu acho. Quem quiser fazer perguntas, estou à disposição. Afinal, sobre Tolkien eu sei tudo e sou muito modesto também, então vocês podem perguntar à vontade. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado. E aí? Alguém? Alguém quer me xingar por causa de orcs e goblins? Opa. Beleza? Valeu aí pela conversa. Queria te perguntar assim, sobre esse livro que saiu agora, que você traduziu. Uhum. Sobre a estrutura dele, assim, porque eu estava lendo ontem que A Queda de Gondolin foi uma das primeiras coisas que eu... Acho que foi o primeiro conto que eu... Talvez, tem uma certa, mas talvez seja o primeiro. Talvez, né? Na guerra ainda, que começou a Espanha. E aí, queria que você explicasse como é que está estruturado o livro, assim. Tá. Eu estava vendo aqui no índice que o conto em si é só um dos capítulos. Capítulo, né? Então tem toda uma estrutura, assim. Ah, legal. A estrutura da Queda de Gondolin é muito interessante, mas ela dá um trabalhinho, realmente. Você reparou bem, é realmente essa coisa picada. Nos últimos livros, esse aí provavelmente é o último livro inédito, entre aspas, embora não seja bem inédito, do Tolkien que a gente vai ver em vida, porque o editor, que é o Christopher Tolkien, o filho dele, está com 94 anos. Ele já achava que o anterior, que era o Beren Lúthien, ia ser o último. Ele falou, provavelmente isso aqui é o último. Aí ele conseguiu fazer isso, ele falou, então eu vou corrigir aqui no prefácio. Eu disse que provavelmente seria o último. Na verdade, este aqui é o último, com certeza. Tá? Então, nesses dois livros, Na Queda de Gondolin e no Beren Lúthien, ele adotou uma coisa, um estilo que ele chama, se não me engano, de história em movimento. Agora eu não lembro o termo exato, depois eu posso checar para vocês. Que é pegar justamente todas as versões, porque o Tolkien era isso. O Tolkien era esse perfeccionismo maluco. Enquanto a editora não chegava nele e falava, Tolkien, dá aqui o livro, dá que eu vou publicar, tira. Enquanto a editora não fazia isso, ele continuava revisando e revisando e revisando e revisando. O prazer parecia que do cara não era tanto terminar o livro, era azeitar, era mudar, mexe aqui, mexe ali, tinha essa coisa quase obsessiva. Então, isso principalmente para os livros, para as coisas da Primeira Era, para as coisas do Silmarillion. Ele era mais noiado com isso especificamente. Então, o resultado disso é que você tinha um monte de versões de tudo quanto era jeito. Então, desde essa primeira, que é a primeira coisa que ele escreveu, uma das primeiras coisas que ele escreveu de narrativa completa, que é o conto, chama simplesmente O Conto da Queda de Gondolin, ou nesse livro está como O Conto Mais Antigo, que é de 1916, tá? Tem mais de 100 anos o negócio, é engraçado parar para pensar isso. Que é essa versão super, super antiga, na qual tá tudo diferente, né? Os Noldor, os elfos eram gnomos, porque o Tolkien achava que gnomo não era bicho baixinho. Gnomo era como vem da palavra grega para sabedoria, então tudo bem chamar o elfo de gnomo e tal. Né? O Melkor não era Melkor, era Melkor. E muita gente reclamando na internet, meu livro veio com defeito, tal, faltou o R do Melkor, não sei o que. Não faltou o R. Realmente, o Tolkien chamava o Melkor de Melkor. E um jeito de escrever totalmente bizarro, assim, não bizarro, mas diferente, né? Uma linguagem que é ao mesmo tempo super, super arcaica. Quando eu leio esse texto, parece que eu estou lendo Anchieta, ou que eu estou lendo os cronistas medievais lá de Portugal. É desse nível, esse mesmo estilo de falar que está nesse texto. Que é maluco como o cara conseguia reproduzir esse tipo de coisa. Parece que foi escrito no século XVI, não no começo do século XX. E ao mesmo tempo cheio de humor, umas coisinhas meio engraçadinhas assim, tal, né? Elfo baixinho e gordinho e covarde, que você nunca mais vai ver nada desse tipo na obra do Tolkien. Então tem esse texto, aí tem versões que são de um negócio chamado Rascunho da Mitologia, que é o grande resumão. Primeira vez que ele sentou para fazer um resumo super rápido do que seria o Silmarillion, é esse texto. Então tem pedaços desse texto. Aí tem um negócio que chama Quenta Noldoringua, que é
O Silmarillion que a gente tem hoje é o Quenta Silmarillion, né? O texto principal chama Quenta Silmarillion. Esse Quenta Nodoringwa é o ancestral desse texto, a versão desse texto do começo dos anos 20 até o comecinho dos anos 30. Tá? E tem o texto que talvez vocês conheçam de Contos Inacabados, que é uma coisa que ele fez depois que o Senhor dos Anéis estava terminado já, que ele tentou reescrever, no estilo do Senhor dos Anéis quase, a história do Túr indo para Gondolin, só que ele não teve energia e acabou não terminando, provavelmente porque ele queria publicar tudo junto. O cara foi meio fominha, mas coitado, fazia muito tempo que ele estava trabalhando nisso. Ele queria publicar O Senhor dos Anéis e o Silmarillion juntos, ao mesmo tempo, numa época, e o Senhor dos Anéis no volume único ainda, numa época em que estava faltando papel na Inglaterra por causa do pós-guerra. Aí o editor falou, amigo, não, desculpa, não vai rolar. Aí ele não conseguiu terminar o Silmarillion e acabou nunca terminando, na verdade. O Silmarillion acabou ficando inacabado para sempre. Então o livro é essa maluquice mesmo. Tem muita coisa, tem poesia também no meio, um dos poemas mais difíceis que eu já traduzi na vida tá ali também, mas é essa diversidade de textos mesmo. Tá? Resposta longa, mas pelo menos a gente aproveita o tempo. O que mais? Foi tão ruim assim, gente? É isso então? Posso dar como terminar? Pois não. Bom, a dúvida que eu tenho acho que é um pouco mais técnica, mas como que vocês traduzem os poemas, músicas que tem no Senhor dos Anéis? Essas coisas? É o tipo da coisa que seria legal mostrar até num PowerPoint, mas eu acabei não apostando muito nisso. É assim, não tem resposta fácil para traduzir poema. Né? É sempre um dilema. Você sempre... O pessoal fala que tradutor é traidor, né? Tradutor é traditore em italiano. No poema é pior ainda. Você tem que fazer escolhas. Né? Assim como para um orçamento, você tem que saber, eu vou ter que gastar nisso, mas não vou poder gastar nisso. Você pode, por exemplo, o que fizeram no Silmarillion atual, da Martins Fontes. Tem um poema lá, tá? Que é da Balada de Lúthien, que é a história de Beren Lúthien em verso. Traduziram literalmente, sem rima, sem nada. Então tá lá, o conteúdo tá basicamente correto, completo, mas não tem o ritmo, não tem as rimas, não tem nada. A nossa abordagem, que acho que para a poesia é a abordagem mais correta, é você dar prioridade para a forma, tá? Para a maneira como o texto está estruturado. Então você, por exemplo, tenta manter a métrica o mais próximo possível do original. Então se tem 8 sílabas no original, seu verso tem que ter 8 sílabas na tradução. Ou no caso da Queda de Gondolin, que é esse poema difícil que eu falei, aí você meio que arranca os cabelos, porque o Tolkien usa um tipo de rima que não é bem rima, porque não está no final não é pela musiquinha do final do verso, né? Que eles chamam de rima aliterativa anglo-saxã, que é um negócio que existia, na verdade, em todos os países ali de língua germânica na Idade Média. Então pegava Inglaterra, Escandinávia inteira, tinha na Alemanha também, que você, como o nome diz, é aliterativa. Então você está usando a aliteração, que é a repetição do som de consoante na sílaba tônica de cada verso. Então, por exemplo, deixa eu pegar... Alguém me empresta a Queda de Gondolin? Com quem está a Queda de Gondolin aí? Alguém tá? Ah, valeu. Deixa eu... Rapidinho. Obrigado, Jaque. Deixa eu mostrar... Tentar ler para vocês com calma, para ver se vocês percebem qual que é o lance da coisa. Inclusive, gente, tá bilíngue. Quem quer comparar com o inglês nessa edição está bilíngue, então você tem de um lado em português e do lado em inglês. Então, vamos lá, um que apareça bem a literação, tá? Então tem que ser a sílaba tônica, tá? Então o som da consoante, se for P, tem que ser P, se for B, tem que ser B, se for T, tem que ser T. E tem que ser assim, você pega o verso, você corta ele no meio, tá? Tem um negócio que chama cesura, que é esse corte no meio do verso. Então fica 2 meios versos. Então você tem que ter pelo menos um desses sons de consoante na tônica de um lado, do lado esquerdo do verso. Pode ser um ou pode ser 2 do lado esquerdo. E do outro lado tem que ser um só e tem que ser a primeira sílaba tônica de um substantivo ou de uma palavra que é considerada forte. Quando é tipo artigo, ou, a, ali, lá, aí você desencana, você joga fora. Mas tem que ser nessas palavras consideradas fortes. Então, por exemplo, aqui. Morgoth, o monstro, em suas mãos as tem. Vocês viram? Morgoth, monstro, mãos. Então, esse aqui deu para fazer com 3.
a Silmarils, eis minha sacra jura. Então, Silmarils, sacra. Imortal laço a atar-me sempre. No caso é imortal atar-me. E assim vai. E assim vai. Só que nisso, obviamente, você não vai conseguir manter exatamente todo o sentido. Porque você está dependendo de manter a forma que tem a ver ou com a rima normal e a métrica do jeito que a gente conhece, ou com essa métrica. Então você vai ter que fazer algumas escolhas, você vai ter que recriar. Nunca vai ser uma tradução pura. É uma recriação do poema de uma maneira que ele funcione de maneira semelhante em português, tá? Mas isso, você fica meio assim com peso na consciência, porque, eu tô reescrevendo o que o cara escreveu. Só que tem que pensar que em inglês já, para poder seguir a métrica, ele já fez escolhas que não dependem só do sentido, que já dependiam também da forma. Então, é um jogo de perde e ganha, tá? É isso. Resposta simples, né, gente? Algo mais? Opa. Reinaldo, Oi. quanto tempo para fazer a tradução do livro? Esse aí foi recorde porque a gente tinha que lançar... Isso é uma coisa que eu não falei. Deixa eu pegar, desculpa. Esse foi tempo recorde que a gente tinha que lançar. É a primeira vez, aliás, devia ter feito essa propaganda também. Primeira vez que um livro do Tolkien saiu ao mesmo tempo em inglês e no Brasil. Nunca tinha acontecido isso. Então a gente recebeu o manuscrito até com a anotaçãozinha da mão do Christopher Tolkien, do filho do Tolkien. Tá? Só que aí teve que ser pauleira. Então esse eu fiz em 2 meses e meio. Só que assim, é um livro curto. Fora essa parte do poema, é o tipo da coisa que vai relativamente rapidinho, negócio que flui. Mas é porque é um livro curto. O Silmarillion eu demorei, já está pronto. Isso é uma coisa que também não falei. Então eu já fiz A Queda de Gondolin. O Silmarillion eu também fiz, está pronto. Sai em março, provavelmente, tá prontinho. Eu estou fazendo o Hobbit agora. O Senhor dos Anéis, fiquei sem o Senhor dos Anéis. Ficou com o Ronald, mas o Ronald é um cara que realmente é pica das galáxias do mundo Tolkien, então ele merece. Mas tô fazendo, então, no total 3, espero fazer muitos mais. Então o Silmarillion deu quase 6 meses para fazer, mas o Silmarillion é muita coisa, Só o índice de nomes do Silmarillion, pra quem conhece sabe que tem muito nome naquele negócio, nossa, que canseira. Mas ainda bem que eu não peguei o Senhor dos Anéis, porque ia ser pior ainda. Vamos lá. Não sei se você sabe alguma coisa sobre isso, mas eu sei que as pessoas, os fãs, perguntavam pro Tolkien, ainda na época que ele estava vivo, sobre várias coisas, né? Direto. E sobre canções, as melodias, como que o Tolkien imaginava as pessoas Cantando? ao longo do tipo, como que isso deveria ser lido, Uhum. entendeu? Sem ser a parte fonética, a parte melódica e tal. Então, tem algumas gravações dele mesmo, não sei se você já viu isso. Dele mesmo, procura, dá pra comprar, inclusive, e tal. Deve ter fácil de achar na internet de graça. Uma musiquinha que é a que o Sam canta sobre os Trolls no Senhor dos Anéis. Você lembra dessa passagem? Tem o próprio Tolkien cantando com a melodia que ele imaginava. Ele usou a melodia de uma canção tradicional inglesa para cantar. Mas muitas vezes não tem isso. Outra coisa que ele é um cara que apreciava a música, mas ele não tinha uma cabeça muito musical. Então eu acho que ele não detalhou muito isso. No caso da Galadriel, né, o lamento dela em Lórien, que é em Quenya, que é em élfico, o Ai Lauri Lantar Lassi Surinen Yenionotime Veramaldaron, ele imagina como se fosse um canto gregoriano, ele fala. Tenho quase certeza que tem alguma carta que ele fala, seria uma coisa tipo um canto gregoriano. E tem um livro, não sei se você já ouviu falar, The Road Goes Ever On. É um songbook. Então, na época, nos anos 60, ele se juntou com um cara que chamava Donald Swann, se não me engano, que era músico. E esse cara musicou vários dos poemas do Senhor dos Anéis e lançou então, com as partituras, com as letras das músicas e no final com o Tolkien falando desse lamento da Galadriel, com as coisas em Tengwar, escrito em Tengwar, o lamento e tal. Então, de repente, é bom dar uma olhada. Eu não gostei, confesso que eu não gostei das melodias desse disco, mas sei lá, às vezes é uma coisa um pouco datada, muito assim, folk dos anos 60 na Inglaterra, não é exatamente Beatles, mas enfim.
que mais? Presença VIP. É uma pergunta do Thiago do grupo. Ah, claro, claro. Então, o Thiago disse que viu naquela de Goblin o termo elfinesse. Uhum. Ele não entendeu bem o que significa. Ah, tá. Elfinesse é um daqueles casos em que o tradutor joga a toalha, assim, porque é um termo que o Tolkien usa para falar da terra dos elfos ou até do estado de ser élfico, assim. Desculpa. E ele pega essa terminaçãozinha S, é uma coisa que aparece em vários textos medievais antigos para falar de regiões do mundo e tal. Até Westernesse, que em inglês é um dos nomes de Númenor, também tem essa terminação. A gente ficou pensando se tinha alguma coisa que coubesse em português, e como essa terminação, na verdade, ela vem do francês medieval, e é uma língua também parente do português, a gente achou melhor deixar do mesmo jeito. Então é isso, então é Terra dos Elfos. Como ficou, também o pessoal fala Casa d'Elfos em português, né? Elvenhome, é meio que a mesma coisa que Elvenhome. Tá? Algo mais? Reinaldo, eu queria só saber, se você pensa em trabalhar com outros autores nessa mesma linha, né, linguística, de línguas diferentes, quais são seus projetos aí? De cara, assim, um autor que eu gostaria muito de trabalhar, que eu acho que é até mais complexo em alguns aspectos que o Tolkien, tem algumas semelhanças, outras diferenças, é um cara chamado... Quem não conhece, gente, procurem, porque vale muito a pena, é lindo, ainda mais se vocês leem em inglês. É o T.H. White. T.H. White escreveu The Once and Future King. Quem assiste X-Men, que assistiu X-Men, o professor Xavier sempre cita esse livro no X-Men. Esse livro, na verdade, são acho que 4 ou 5 volumes, depende de como é a edição. É a história do Rei Arthur recontada de um jeito moderno, assim, e tal, com um monte de referências aos dramas do século XX, então a Segunda Guerra Mundial está super presente ali porque foi escrito na Segunda Guerra Mundial. É absolutamente lindo, fantástico, tem um monte de coisas de dialeto, também rural inglês que entra ali. Aqui lá tem umas coisas ali que, eu não sei como daria para traduzir, mas saíram alguns volumes em português já, eu não conheço a tradução, não sei se é boa, mas é muito, muito legal. Eu queria poder traduzir algum dia também a Ursula K. Le Guin. Quem conhece Ursula K. Le Guin? Da Mão Esquerda da Escuridão, Despossuídos, que é uma autora de fantasia e de ficção científica, que é um negócio absolutamente fantástico também. Ela tem essa coisa que o Tolkien tem de recriar uma tradição poética, uma tradição oral inventada, assim, né? Assim como o Tolkien faz isso com os hobbits, com os elfos e tal, ela meio que faz isso no espaço, inclusive, ou se não, em ambiente medieval, e é absolutamente lindo, assim, um negócio fantástico. E eu queria traduzir Mallory. Thomas Mallory é o cara que fez talvez a versão definitiva da história do Rei Arthur medieval em inglês, no século XV, final do século XV. Que também certamente inspirou muito o Tolkien, é também muito, muito bonito. Seria uma novela de cavalaria, né? Seria a fase, digamos, final da novela de cavalaria em inglês. Eu gostaria muito de traduzir um dia. Mas também é bem complicado, bastante dor de cabeça. Então a tua praia é essa mesmo. Como tradutor, sim. Eu queria eu mesmo escrever fantasia e ficar milionário escrevendo fantasia, mas tem algumas ideias, mas não consegui colocar em prática ainda. Quem sabe, se eu fizesse, vocês compram o livro, gente, por favor, aqui, 2 crianças pra criar, tá? Vocês ajudam nós. Podia estar matando, podia estar roubando, mas tô aqui pedindo direitos autorais de livro. Vamos lá. Não. Você citou muita gente de fora. Uhum. Alguém aqui do Brasil, assim, dessa pegada mais de fantasia que você recomendaria para o pessoal? Então, eu queria conhecer melhor. A gente tem grandes autores infanto-juvenis, inclusive uma grande fã de Tolkien, que trabalha nessa área, que lá de São Paulo, a Rosana Rios. Ela é muito, muito boa. Mas agora que chega para fantasia mais adulta, eu não vejo gente fazendo coisa muito boa ainda, mas talvez seja desconhecimento meu. Ficção histórica brasileira, com uma pitadinha de coisa fantástica, tem um cara bem bom, gaúcho, chamado Samir Machado, se não me engano. Talvez esteja errado, mas eu acho que é Samir Machado. Que, inclusive, vou deixar só uma coisinha assim que acho que vale a pena no livro. Um dos livros dele, que se passa no século XVIII,
tem um vilão que se chama Conde de Bolsonaro. Mas é que o cara é gay e tal, então a gente entende ele botar um vilão. Mas o cara escreve muito, muito bem. E acho que ele gosta. Acabou de sair um livro dele que eu não li ainda, mas parece que é bem bacana, que chama Tupinilândia. Tupinilândia. Que é tipo uma Disneylândia brasileira na Amazônia que ele inventou, tal, nos anos 80, com um monte de referência dos anos 80 tal. Parece que é bem legal, preciso ler qualquer hora. Mas acho que ainda falta. Acho que tem espaço pra gente boa crescer nessa área no Brasil, mas eu não vejo tanta gente boa ainda. Os caras que fizeram sucesso, tipo Eduardo Spohr, realmente. Não, mérito do cara vender um monte de livro e tal, não sei o quê, mas eu acho muito ruim. Muito ruim. Ele escreve muito mal, o cara não sabe usar as palavras com sentido dicionário, às vezes. Mas sei lá, né? Gosto é gosto. Algo mais? É isso então? Então, obrigado. De novo, quem quiser ir lá na Marquise e comprar livro e ajudar as crianças, eu agradeço, tá bom? Terei prazer em autografar quem quiser. Valeu, gente. Obrigado.